Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Se você está aqui, você já assistiu a aula de TDAH, né? E agora nós vamos fazer um exercício prático para colocar o que a gente discutiu no vídeo anterior em prática, beleza? Nós vamos ler um exercício juntos, né? Um caso fictício, e aí depois eu vou pedir para vocês tentarem propor, né, quais são as adaptações que vocês julgam necessárias aí para esse caso. E aí depois vocês voltam no vídeo, né? E aí a gente vai discutir juntos, combinado? Então vamos ler juntos? Ó, vamos lá, façam um exercício prático. Considere o seguinte caso para resolver as questões a seguir. Então vamos lá. Paulo, 9 anos, é um aluno diagnosticado com TDAH e vem apresentando algumas dificuldades escolares e de interação com a professora e com os colegas. Então, nós já temos um dado que é importante, né? Não é somente dificuldades pedagógicas, ele também tem dificuldades de interações. Em língua portuguesa, Paulo tem dificuldade de responder perguntas de interpretação de texto. A professora Judite diz que ele parece se perder nas leituras, às vezes pula linhas, suprime palavras das frases e, ao responder perguntas sobre um texto, acaba cometendo erros básicos, como responder algo que não foi solicitado, trocar o nome dos personagens principais da história, ou mesmo não usar adequadamente o espaço destinado para a resposta. Então, nós temos dificuldades, né, de omissão, porque com a desatenção ele omite algumas informações, uma dificuldade de planejamento ali do espaço, né, para elaborar a sua resposta. Já em matemática, ele erra cálculos básicos por aparente distração, não lê os enunciados com atenção e, eventualmente, arma continhas de forma errada por não utilizar o espaço destinado a elas de forma adequada. Sobre seu desempenho em avaliações, Judite diz que Paulo está sempre de recuperação porque comete erros considerados pequenos, e além disso percebe que ele nunca responde às últimas questões das provas. Menciona também que durante as correções orais das provas, Paulo normalmente responde corretamente e se surpreende com os próprios erros cometidos na prova escrita. Judite diz que em ciências e geografia, Paulo tem um ótimo desempenho, mesmo que apresente dificuldade de registrar os conteúdos no caderno. Ele demonstra um conhecimento fora do usual para sua idade sobre animais e seus países de origem. A professora de Paulo chama sua atenção constantemente porque ele se levanta com frequência, fala em momentos inapropriados, provoca os colegas, é descuidado com seu material e parece estar sempre distraído com um armário de brinquedos que fica no canto da sala. Sobre os pontos positivos, Judite menciona que ele desenha muito bem e é muito articulado na fala. Então, nós vamos considerar que o Paulo está matriculado em uma escola com modelo de ensino mais tradicional e conteudista, ok? É, só não é um caso totalmente, né, fora da realidade, porque eu criei esse caso fictício com base em 2 casos que eu atendo. Então, tem comportamentos das 2 crianças aqui que eu atendo, né? Até para tornar mais próximo da realidade. Então, vamos fazer esse exercício aqui. A gente vai adaptar uma atividade aqui para o aluno. Então, vamos lá. Tem um texto, né, e umas questões desse texto, em relação a esse texto, de interpretação desse texto. Então, aqui está o texto, o primeiro dia na escola, e as questões abaixo. Então, eu vou ler o texto com vocês, se vocês quiserem ler sozinhos, vocês podem pausar o vídeo ou passar para frente, né? E aí depois a gente vai discutir que adaptações a gente poderia fazer, ok? Então, o primeiro dia na escola. No primeiro dia de aula, todos os alunos entraram e a professora apresentou-se com o nome de Marilse. Conversaram e cada aluno falou um pouco de si. Roberto falou das suas expectativas para o 5º ano, porque seria o último ano em que ficaria naquela escola de que ele gostava tanto. Rebeca já se expressou um pouco ansiosa quanto à série que viria no ano seguinte, e que seria totalmente diferente do que ela estava acostumada. Muitos professores, mais disciplinas e menos tempo com cada professor. Carlos disse a Rebeca que não precisava ficar apreensiva, é só ser organizada, fazer as tarefas e ter método e horário para estudar todos os dias, não deixando acumular conteúdos. Depois que todos expressaram suas ansiedades, desejos e alegrias do começo do ano escolar, a professora disse: agora vamos começar com desafios
e algumas brincadeiras que deixarão vocês mais à vontade. Cada um vai pegar uma folha de papel e fazer o alfabeto usando nomes de animais, de frutas ou de flores, de modo que cada palavra pertença ao grupo escolhido e comece com as letras do alfabeto de A a Z. Pensativos, cada um escolheu o que ia fazer. Rebeca fez o ABC dos animais, Paulo fez o ABC das frutas e cada um teve ideias novas. Depois, Marilze fez uma dramatização com os alunos. Alguns representaram animais, falando curiosidades sobre eles, habitat, meio de locomoção, alimentação. Outros representaram frutas, falando das vitaminas e das proteínas existentes nelas. Foi uma aula muito divertida e proveitosa. Os colegas representantes de outras salas que assistiram à dramatização aplaudiram e acharam muito interessante o alfabeto composto por 23 letras, ser expresso com tantos temas diferentes e as palavras encaixadas na sua perfeita ordem. Muito bem. Aí, pensando naquilo que eu comentei com vocês no vídeo anterior, né? A gente precisa ter em mente qual é o objetivo com esse texto, né? É um texto informativo, né? Então, a atividade, o objetivo, né, não diz respeito à escrita do texto, né? Ou uma atividade de interpretação de texto. Ela diz respeito, ela tem o objetivo de informar sobre alguma coisa. Não me parece que é nesse sentido, né? De informar. Me parece mais que é um texto para interpretação, né? E também, por ser o primeiro dia na escola, tem um viés aí de também interagir, né, com as crianças, de socializarem no primeiro dia, de fazer as crianças conversarem, mas, né, por essa atividade, eu peguei essa atividade no currículo comum, né, de uma quinta série. Então, aí, por ter essa atividade de interpretação de texto embaixo, as perguntinhas, nos diz que, de fato, o objetivo é ensinar as crianças a interpretarem um texto e focarem nas informações principais dele. Então, as perguntas que vêm depois, né? Qual é o título? Quais os principais personagens? Onde se passa essa história? Quantos parágrafos tem o texto? Qual foi a sugestão da professora para acalmar os alunos? Quem falou sobre suas expectativas sobre o quinto ano? Quem acalmou Rebeca? Quem aplaudiu quando assistiu à apresentação da dramatização do trabalho dos alunos? Para escrever sinônimo e antônimo de cada uma dessas palavras e fazer uma ilustração do texto, certo? Aí, vou pedir então para vocês pausarem o vídeo, né? Tentarem fazer, tentem reescrever esse texto com as adaptações que vocês acham necessárias, deixando as informações que vocês acham necessárias, e aí nós discutiremos agora, ok? Então, se você já fez o exercício, você pode dar o play, e agora nós vamos discutir juntos, ok? Então, vamos lá. Vamos analisar, ok, vamos lá. Quais foram as adaptações pedagógicas que eu realizaria neste caso? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu PDF de novo. Ok, pronto. Eu vou ler com vocês o texto que eu adaptei, como eu adaptei, na verdade, né? Nenhum não vai sair igual de ninguém, obviamente, porque, né, cada um vai ter um olhar aí do que é mais importante, ou como escrever, enfim, mas talvez as informações que ficaram sejam semelhantes, ok? O primeiro dia da escola, então. No primeiro dia de aula, a professora Marilze se apresentou aos alunos. Cada aluno falou um pouco sobre si mesmo. Roberto falou sobre suas expectativas para o quinto ano, já que seria seu último ano naquela escola que ele gostava tanto. Rebeca estava ansiosa sobre a série do próximo ano, que seria diferente do que ela estava acostumada, com mais professores, disciplinas e menos tempo com cada professor. Carlos disse a Rebeca para não se preocupar, apenas ser organizada, fazer as tarefas e ter um método e horário para estudar todos os dias, evitando acumular conteúdos. Depois que todos expressaram suas emoções e alegrias do início do ano escolar, a professora propôs alguns desafios, brincadeiras para deixar todos à vontade. A atividade era fazer o alfabeto usando o nome de animais, frutas ou flores, começando com cada letra do alfabeto. Rebeca fez o alfabeto dos animais, Paulo fez o alfabeto das frutas e cada um teve as suas próprias ideias. Em seguida, a professora Marilze fez uma dramatização com os alunos.
Alguns representaram animais e falaram sobre suas curiosidades, como vivem, como se locomovem e o que comem. Outros representaram frutas e falaram sobre as vitaminas e proteínas presentes nelas. Foi uma aula divertida e proveitosa. Os colegas de outras salas que assistiram à dramatização acharam muito interessante o alfabeto ser expresso com diferentes temas e as palavras encaixadas na ordem correta das letras. Muito bem. Aí vou ler as perguntas para vocês, né? Qual é o título do texto, quais são os principais personagens do texto, onde passa a história, quantos parágrafos tem o texto, qual foi a sugestão da professora para acalmar os alunos, quem falou sobre suas expectativas em relação ao quinto ano, quem acalmou Rebeca, quem aplaudiu quando assistiu à apresentação dos alunos. Escreva para as palavras abaixo um sinônimo e um antônimo. E faça um desenho sobre a história. Muito bem, vamos lá. Agora nós voltaremos para a nossa apresentação aqui dos slides. E vamos discutir. Bora lá. Então, quais foram as adaptações pedagógicas aqui que a gente realizou diante dessa atividade, né? Então, as instruções sobre o que fazer curtas, objetivas e fragmentadas. Lá no primeiro texto, né, tinha toda uma introdução para depois falar o que era para fazer. Aqui, nesse, a gente segmentou a instrução. Então, primeiro leia o texto a seguir, depois responda as perguntas. O texto adaptado apenas com informações necessárias, sem excesso de detalhes. Então, a gente suprimiu algumas informações, né, da brincadeira lá que eles estavam fazendo. Então, deixamos só pincelamos, né, com o que era necessário. Grifos em nomes e informações relevantes. Então, vocês viram que tinham alguns grifos. Então, eu grifei o nome de todos os personagens, né? E as informações relevantes que estavam associadas às perguntas que foram feitas depois. Então, quando a criança lia a pergunta e depois ela voltava no texto, muito provavelmente ela já ia para os grifos, né? E aí a chance dela selecionar a resposta correta aumenta. O espaçamento de 1,5 entre linhas, né? Isso é sempre muito importante. E se vocês quiserem também deixar a fonte sempre em caps lock, porque também ajuda, né, a criança a não embaralhar as palavras. No caso, eu não coloquei ilustração para dar apoio visual, mas as ilustrações, elas sempre ajudam, né? Então, se for um texto que dá para ir colocando ilustrações, né, entre um parágrafo e outro, ou entre uma informação relevante e outra, colocar ilustrações ajudam a manter o foco. As perguntas que a gente refez, né, foram mais objetivas, então a gente tirou todo o contexto, né, da pergunta e fomos direto ao ponto. Quem são os personagens, né? Faça uma ilustração e com verbos no imperativo. Linhas para nortear a densidade da resposta. Eu sempre coloco as linhas porque elas ajudam a organizar a informação no papel, né? E aí a gente pode, com o tempo, tirando para a criança ir aprendendo, né, a fazer isso, mas as linhas, inicialmente, elas ajudam a organização no papel e também para nortear a densidade da resposta. O que eu quero dizer com densidade da resposta? Porque, às vezes, a criança ela não sabe o que você está esperando que ela responda, né? Então, se é só eu escrever um nome, se eu tenho que escrever uma frase. Então, o tamanho da linha, do espaço que você deixa, meio que já diz para ela o quanto que você espera que ela escreva, né, naquela resposta. Isso também ajuda ela a pensar sobre a resposta. Qual é a resposta? Mas, não, eu estou pensando só em escrever esse nome, mas não deve ser, né? Porque tem, sei lá, 5 linhas aqui, então talvez eu tenha que procurar mais um nome ali no texto. Então, as linhas ajudam a nortear nesse sentido, né? Intercalar, né, com perguntas com respostas alternativas. Eu coloquei uma, mas seria legal se tivessem mais, né, respostas com alternativas, porque
não torna tão exaustivo fazer o exercício, né? E utilizar palavras de compreensão compatível com a idade. Então, às vezes, em vez de você colocar... é que nesse exercício em si não tinha nenhuma palavra, nossa, muito discrepante, né? Mas em vez de colocar uma palavra muito discrepante do vocabulário da criança, tentem colocar palavras mais simples, que fazem sentido. Então, eu só troquei ilustração por desenho, porque é mais próximo da realidade da criança, mas se tivessem outras palavras com significados mais... que fossem mais difíceis, né, de serem compreendidas, a gente mudar, porque às vezes a gente fica pensando em rebuscar para aumentar o repertório dessa criança, mas aí a gente afasta a criança e não atinge nenhum dos objetivos, ok? Então, essas foram as adaptações pedagógicas dessa atividade que a gente fez. Então, quais as adaptações, modificações ou intervenções poderíamos realizar para melhorar os processos de interação e de ensino-aprendizagem de Paulo, né? Bom, quais outras, né? Se não as relacionadas a essa atividade especificamente? O que a gente poderia fazer como um todo para a gente aumentar a chance do Paulo se engajar no processo de ensino-aprendizagem dele dentro da escola, de acordo com o caso lá que a gente leu inicialmente. Então, utilizar seu hiperfoco em animais e países, em atividades que têm mais dificuldade para aumentar o seu engajamento. Então, colocar nome de países em exercícios, trazer textos com esse tema para interpretação, ou animais, né? Em atividades de matemática, permitir o uso de canetinhas e lápis de cor para que ele setorize os números no momento de armar as continhas, ou mesmo já fornecer uma estrutura para que ele coloque os números nos lugares corretos. Então, o que a gente faz se não tem um material que já vem com a estrutura para ele armar a continha, porque pelo caso ele se confundia, né, e às vezes tinha o resultado errado porque armou a conta errada, né? Então, suponhamos que ele vai somar 11 com 12. Então, o primeiro 1 do 11 a gente coloca de vermelho e o segundo 1 a gente coloca de azul. E aí embaixo, o primeiro 1 do 12 a gente coloca de vermelho e o 2 a gente coloca de azul, porque ele vai somar o que está de azul e vai somar o que está de vermelho. Ele vai saber que ele tem que somar as cores iguais, né? Isso especificamente nesse exercício. Talvez em outras contas a gente teria que fazer de uma outra forma, mas no sentido de sinalizar para ele, de dar uma pista visual, né, de como ele faria aquela conta. Ou então, já dar estrutura para ele armar mesmo a continha igual das linhas, né, do texto que a gente fez, e aos poucos a gente vai tirando essa pista, né, que a gente oferece ali para ele. Bom, reduzir a quantidade de questões da prova para que ele consiga concluí-la, né? Ou aumentar o tempo de prova e permitir que faça em um ambiente mais calmo. Lembrando que está escrito no exercício que ele não consegue, nas últimas questões das provas, ele sempre comete erros que são erros mais absurdos, assim, que não fariam sentido ele cometer porque ele já tem essa habilidade. Então, é um indicativo de que a atenção dele, né, tá diminuindo ao longo da prova, e aí ele não está conseguindo, no final da prova, passar o que ele sabe. Então, a gente diminui a quantidade de exercícios da prova. Então, por exemplo, vamos supor que você colocaria duas questões sobre o mesmo tema. E aí tem 10 questões à prova, né? Em vez de colocar duas sobre o mesmo tema, coloca uma sobre o mesmo tema e a prova ter 5 questões, né? Isso ajuda a criança a conseguir concluir a atividade. Concluir algo é muito importante, né? A sensação de concluir algo, você também adulto deve saber que a sensação de concluir algo é muito bom, né? Então, ou então aumentar o tempo de prova, né? Mas aí a gente precisa avaliar se o tempo de concentração dele não cai, né? Se é uma questão só dele não conseguir concluir a prova, né? Ou se é uma questão, de fato, o rendimento dele cair. Porque se o rendimento dele cai, não adianta eu dar mais tempo de prova para ele, né? E aí tem que fazer essa diferenciação, observar a criança e fazer essa diferenciação.
Ou ir para um ambiente mais calmo também, né? Aquela coisa que a gente falou no outro vídeo sobre reduzir a quantidade de estímulos no ambiente para que ele consiga focar naquilo que de fato é necessário. Utilizar modelos de avaliação variados, né? Então, não só as provas, já que ele não consegue expressar tão bem nas provas, não só as provas. Vocês viram que na correção do exercício ele vai muito bem, ele fala oralmente muito bem sobre os assuntos, então fazer prova oral talvez seja uma alternativa, né? Se possível, organizar os objetos que estão expostos no armário da sala em caixas. Então, eu coloquei como se tivesse um armário, como se fossem prateleiras, né? Eu já fui em algumas escolas que tinham como se fossem uns nichos, assim, na sala, que você vai colocando as coisas. Isso é terrível, né? Para criança. Então, pelo menos, se tem um armário, mas pelo menos coloque as coisas em caixas, para que as crianças não fiquem visualizando aqueles estímulos constantemente e se distraindo, sendo, né, possibilidades de distração. Incentivar que deixe em cima da mesa apenas os materiais que serão usados no momento. Então, só pegar o livro ou o caderno que ele vai usar, o lápis que ele vai usar, e se for necessário, né, se puder deixar embaixo da mesa, ok, mas se não der, guardar na mochila, se for necessário, vai pegando conforme a necessidade. Auxiliar a organizar na agenda com post-it, né? Então, ó, atividade, lição, lembrá-lo, né? Fica do lado dele, ó, anota aí, lição de casa, página tal, da apostila tal, exercício tal, tal e tal. E aí, colocar um post-it lá para ele saber exatamente onde é que ele tem que abrir. Criar um calendário com cores e associá-los aos livros e cadernos de cada matéria. Ele tem dificuldade de organizar o material, né? E de levar o material certo, correto lá para escola. Então, normalmente, uma estratégia que eu faço né, eu utilizo, coloco colo fitas coloridas em cada material, né? Cada um de uma cor. E aí a gente monta um calendário, e nesse calendário só tem fita colorida. Então, suponhamos que o livro de ciências é vermelho, o livro de matemática é verde e o livro de história é azul. Então, eu vou lá, crio um calendário, e aí na segunda-feira ele tem ciências, matemática e história. Né? E aí, nesse calendário, tá lá uma fita vermelha, uma azul e uma verde, porque aí ele vai olhar aquilo, aí ele vai olhar para o material dele, ver qual tem a fita e pegar e levar. Então, quanto menos a gente tiver de possibilidade de escolhas, dele buscar, mais a gente aumenta a chance dele conseguir se organizar corretamente, ok? Então, permitir que vai beber água antes de apresentar agitação intensa e elencá-lo como ajudante de turma, aquilo que a gente falou. Linha de base, quanto tempo ele consegue ficar sentado? Ele consegue ficar sentado 10 minutos. Então, a cada 9 minutos, eu peço uma tarefa para ele em que ele tenha que se levantar, ou ele tenha que fazer alguma coisa, ou ele mesmo vá ao banheiro, beber água, lavar o rosto, né? Colocá-lo em grupos e que tenham mais pessoas com habilidades de escrita, onde ele fique com a função de se expressar oralmente. Então, vamos ter um trabalho sobre animais da África, né? E aí vai ter o trabalho escrito e a apresentação oral, né? Então, divida em funções, e aí ele fica com a função de expor para os colegas, né, o que foi pesquisado, qual é o tema, enfim, ok? Bom, então, qual que é só para a gente encerrar o TDAH, a gente dividiu em duas aulas para não ficar muito longa, né? E aí cansativa, até por ter o exercício, né? Mas aí, então, para fechar, né? Qual que é o tratamento mais adequado para o TDAH? A gente tem a terapia comportamental combinada com medicamentosa, né? Isso aqui a literatura diz como mais eficiente para o TDAH. Tem crianças que não precisam, né, da medicação, somente a terapia comportamental é suficiente, mas algumas crianças precisam da terapia comportamental combinada com a medicamentosa. E aí, quais são os medicamentos para o TDAH? São os
estimulantes, né? Então, a conhecida Ritalina LA, o Venvance, o Concerta, são estimulantes. Eu acho importante falar sobre isso, porque se você trabalha no ambiente escolar, e aí você vê que a criança que você está ensinando, né, que é seu aluno, enfim, está na escola, toma um medicamento e você, poxa, ele toma uma Ritalina, ou poxa, ele toma uma Venvance, talvez ele tenha desatenção, né, talvez ele tenha TDAH, então vou ficar atenta em relação a isso. Tudo isso, né, nos dá um norte de como agir, né, com essa criança. Então, orientação de pais também é recomendado, né, pela literatura, porque não adianta, às vezes, a criança vir na terapia uma vez por semana, que é um ambiente controlado, diferente, não tem os estímulos que tem no dia a dia dela. E aí, né, a gente não tem uma visão real de como é essa criança, não tem a possibilidade de intervir no todo. Então, a orientação de pais serve como uma extensão do trabalho da terapia comportamental em clínica, ok? Orientação da equipe escolar, né? Então, a equipe escolar é aquilo que a gente vem falando ao longo do tempo, a equipe escolar saber do que se trata, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, discutir o caso frequentemente, saber, né, o que fazer, quais adaptações fazer, olhar o caso individualmente. Então, a orientação da equipe escolar, a conversa com os profissionais que atendem, com a família, é sempre muito importante. E a prática de exercícios físicos, aí falando, né, algo direcionado à criança, é muito importante. Os exercícios físicos ajudam muito no TDAH, são muito importantes. Então, aí, né, na aula de educação física, normalmente é o momento que a criança tem um melhor rendimento, enfim, né? Mas é isso, ok? Eu agradeço vocês, espero que o exercício tenha ajudado vocês a visualizarem, né, o que a gente conversou na aula anterior. E lembre-se, sempre pensem a sua criança de forma individualizada, ok? Um abraço e até a próxima aula.